O ecrã do portátil de Amara Oliveira era um campo de batalha silencioso. Linhas de código fluíam, paravam, eram apagadas e reescritas. Cada ponto e vírgula uma trincheira, cada função uma manobra tática. Aos 30 e poucos anos em Lisboa, o seu apartamento na Damaia, um ninho modesto por cima de um café cujo cheiro a café torrado e natas se infiltrava pelas frinchas do soalho, era o seu quartel-general. Ali, Amara, uma programadora negra de corpo grande, forte e assumidamente curvilíneo, travava guerras que o mundo exterior mal imaginava. O seu cabelo crespo e volumoso, hoje preso num turbante de cores vibrantes que desafiavam a palidez do monitor, parecia uma coroa desafiadora. A sociedade tinha-lhe dado muitos nomes, a maioria sussurrados, alguns cuspidos com o desdém de quem se sente no direito de policiar corpos alheios. Gorda, preta, preguiçosa, desleixada. Ela ouvira-os a todos. E, no entanto, ali estava ela, a desvendar os segredos digitais da Pureform, a aplicação de fitness e bem-estar que se tornara a nova coqueluche de Portugal, promovida por Frederico Fred Vasconcelos, o epítome do sucesso branco, atlético e endinheirado. A Pureform prometia um eu superior, uma vida pura. Mas Amara, com a sua inteligência analítica afiada pela necessidade de antecipar o próximo golpe do preconceito, farejara algo podre sob o verniz brilhante. Tudo começara há uns meses. Amara, apesar do seu ceticismo, criara um perfil na Pureform, mais por curiosidade profissional do que por esperança. Queria entender os algoritmos, a arquitetura por detrás da interface polida. Rapidamente notou os padrões subtis, os planos de refeição que ignoravam ingredientes acessíveis nos bairros como o seu, os treinos que pressupunham corpos já ágeis, as comunidades de sucesso esmagadoramente brancas e magras. Num impulso de frustração e rigor técnico, publicara sob o pseudônimo Justiça Digital num fórum obscuro de programadores éticos uma análise detalhada, elegante na sua lógica, devastadora nas suas conclusões. O algoritmo da Pureform era uma máquina de exclusão, um espelho digital dos preconceitos do seu criador. A retaliação não tardou. No dia seguinte, o perfil de Justiça Digital foi inundado por uma torrente de ódio. Comentários vis, ameaças veladas. E depois, o doxing. As suas fotografias pessoais tiradas de perfis antigos e esquecidos foram espalhadas, legendadas com insultos racistas e gordofóbicos. O seu nome, Amara Oliveira, foi exposto, o anonimato estilhaçado. A guerra, antes uma abstração de linhas de código, tornara-se pessoal, invadindo o seu santuário. Alguém com recursos e malícia queria silenciá-la. E Amara sabia quem era o maestro por detrás da orquestra de ódio, Frederico Vasconcelos. No seu ecrã, não o código da Pureform, mas o reflexo dos seus próprios olhos castanhos escuros, cansados, mas agora com uma centelha de aço. Aquele sorriso que raramente se manifestava ultimamente nem sequer se esboçou. O cheiro a café da vizinha parecia mais amargo hoje. A couraça de desconfiança, forjada ao longo de uma vida a ouvir que não pertencia, que era de mais ou de menos, adensou-se. Mas por baixo dela uma velha conhecida começou a despertar. A teimosia. Aquela teimosia que a fizera aprender a programar sozinha, devorando manuais e tutoriais online, porque ninguém esperava que a rapariga grande do bairro da Lata tivesse cérebro para aquilo. A mesma teimosia que agora lhe sussurrava que recuar não era opção. Frederico Vasconcelos queria silenciá-la. Mal sabia ele que tinha acabado de lhe dar uma voz. O primeiro instinto de Amara foi o de sempre: encolher-se, desaparecer. Desligar o portátil, fechar as cortinas, afogar a ansiedade em cachupa, o prato cabo-verdiano que a ligava às suas raízes e lhe trazia um conforto fugaz. A polícia? Riu-se amargamente. Foi à esquadra da PSP mais próxima. Um edifício cinzento com um cheiro familiar a desinfetante e desespero. Mostrou as mensagens, as ameaças, o doxing. O agente, um homem de meia idade com um bigode ralo e um olhar entediado, folheou os papéis com a ponta dos dedos, como se estivessem contaminados. Minha senhora, disse ele, a voz untada de uma falsa compaixão que não escondia o desprezo, isto é a internet. As pessoas dizem coisas. Se não gosta, saia das redes sociais. E olhe que se perdesse uns quilinhos, talvez não dessem tanto por si. Amara saiu da esquadra com o eco das palavras do agente a reverberar-lhe na cabeça, mais dolorosas do que qualquer insulto online. Era o sistema a dizer-lhe, mais uma vez, que a culpa era dela. Pela sua cor, pelo seu corpo, pela sua existência. A raiva, uma brasa que ardia lentamente no seu peito há anos, começou a encandecer. No seu apartamento o silêncio era pesado. O cheiro a café do andar de baixo parecia ter azedado.
Foi então que uma notificação discreta surgiu no ecrã do seu portátil. Um novo utilizador no Fórum de Programadores Éticos, onde tudo começara. O nome? Baichanjo. A mensagem era curta. Li a tua análise. Brilhante, e vi o que te fizeram. Injusto. Se precisares de ajuda para lhes pagar na mesma moeda digital, talvez possa ajudar. Também não gosto da Pureform. Amara hesitou. Podia ser uma armadilha. Mas algo na simplicidade da mensagem, na ausência de grande eloquência, pareceu genuíno. Respondeu com cautela. As mensagens seguintes revelaram Baichanjo como Nuno Alves, um jovem gênio da informática, recluso, que raramente saía do seu quarto num subúrbio qualquer de Lisboa. A Pureform, com a sua fachada de perfeição e os seus algoritmos opacos, ofendia o seu sentido de lógica e justiça digital. Ele também tinha notado os preconceitos, mas não tinha a capacidade de Amara para os articular de forma tão clara, nem a sua coragem inicial para os expor. Enquanto Amara e Nuno trocavam mensagens encriptadas, planeando os primeiros passos de uma investigação mais profunda sobre os podres da Pureform, uma outra figura entrou inesperadamente na sua vida. Dona Isilda Correia, a sua vizinha do Rés do Chão, uma mulher septuagenária, pequena mas enérgica, com uns olhos que pareciam ter visto todas as revoluções e desilusões de Portugal. Antiga ativista sindical e comunitária nos tempos conturbados do pós-25 de Abril, reformada de uma vida de trabalho numa fábrica de conservas em Alcântara, Dona Isilda não perdia nada do que se passava no prédio. Menina Amara, disse ela, batendo à porta de Amara com um prato de cuscurões quentes numa mão e um olhar inquisitivo na outra. Tens andado com uma cara de quem carrega o peso do mundo. E o mundo já é pesado que chegue sem que uma jovem como tu o carregue sozinha. Amara, surpreendida pela intuição da velha senhora e talvez desarmada pelo cheiro doce dos coscorões, acabou por desabafar. Contou-lhe do cyberbullying, da polícia, da Pureform. Dona Isilda ouviu em silêncio, os seus olhos aguçados fixos em Amara. Quando Amara terminou, a velha senhora pousou o prato. Estes Vasconcelos e Quejandos, resmungou ela mais para si do que para Amara. Sempre existiram, com nomes diferentes, com caras diferentes, mas a arrogância é a mesma. Acham que o mundo lhes pertence. Depois olhou diretamente para Amara. Mas o mundo também é nosso, menina, e por ele vale a pena lutar. Se precisares de uma velha com alguns contactos e pouca paciência para patifes, estou aqui. Assim se formou a mais improvável das alianças. Amara, a programadora brilhante e ferida. Nuno, o hacker agorafóbico com sede de justiça digital, e Dona Isilda, a ativista reformada com uma agenda de contactos, mais vasta do que a lista telefónica de Lisboa e uma vida inteira de experiência a desafiar os poderosos. Assim se formou a mais improvável das alianças. Amara, a programadora brilhante e ferida, Nuno, o hacker agorafóbico com sede de justiça digital, e Dona Isilda, a ativista reformada com uma agenda de contactos. A sua primeira tarefa, descobrir o que realmente se escondia por detrás da fachada imaculada Pureform e do seu sorridente CEO. Nuno, o Baichanjo, era um fantasma digital. As suas incursões nos sistemas da Pureform eram como sussurros na ventania, quase indetetáveis. Começou pelos servidores de baixo nível, aqueles que as empresas com excesso de confiança muitas vezes negligenciam. E o que encontrou confirmou as suspeitas de Amara e ultrapassou os seus piores receios. A Pureform não era apenas uma aplicação com algoritmos preconceituosos. Era uma sofisticada operação de recolha e venda de dados. Informações de saúde, hábitos de consumo, localizações, até mesmo excertos de conversas apanhados pelos microfones dos telemóveis quando a aplicação estava em segundo plano. Tudo era catalogado, analisado e vendido a quem pagasse mais. Seguradoras que ajustavam prémios com base em perfis de risco racializados ou ligados ao peso. Empresas de recrutamento que descartavam automaticamente candidatos que não se enquadravam num determinado perfil saudável. Até mesmo partidos políticos de extrema-direita que usavam os dados para refinar as suas campanhas de desinformação. Amara analisava os fluxos de dados que Nuno lhe enviava, a sua mente analítica a encontrar padrões, a ligar os pontos. A imagem que emergia era a de uma teia de aranha, com Frederico Vasconcelos no centro, a tecer uma rede de influência e lucro à custa da privacidade e da dignidade de milhões. A sua ideologia de pureza não era apenas uma preferência estética, era um modelo de negócio lucrativo e uma ferramenta de controle social.
Enquanto Nuno e Amara dissecavam as entranhas digitais da Pureform, Dona Isilda ativava a sua própria rede, bem mais analógica, mas não menos eficaz. Mobilizou as suas amigas do grupo de cartas da Associação de Reformados, os antigos colegas da fábrica, os lojistas do bairro que lhe deviam pequenos favores. Quero saber tudo sobre este Frederico Vasconcelos e a sua empresa Pureform, instruiu ela como uma general a preparar as suas tropas. Quem são os seus amigos? Onde é que ele vai? Que negócios obscuros é que ele tem para além dessa aplicação de fazer ginástica no telemóvel? As informações começaram a chegar, fragmentadas, mas reveladoras. Histórias de pequenos negócios arruinados por campanhas de difamação online orquestradas pela Pureform, depois de se recusarem a pagar por consultoria de imagem. Rumores de festas extravagantes nos condomínios de luxo da Quinta da Marinha, em Cascais, onde políticos e empresários se misturavam com Frederico. Testemunhos de ex-funcionários da Pureform, despedidos por não se enquadrarem na cultura da empresa, eufemismo para não serem suficientemente brancos, magros ou subservientes. Amara sentia um misto de horror e validação. O que começara como um ataque pessoal era, de facto, a ponta de um iceberg de corrupção e discriminação. Mas agora não estava sozinha. Tinha Nuno, com os seus dedos ágeis a dançar sobre o teclado, a desvendar os segredos mais bem guardados de Frederico. Tinha Dona Isilda, com a sua sabedoria de rua e a sua rede de informadores improvisados, a pintar um retrato do mundo real onde a Pureform exercia o seu poder. Numa das suas sessões de investigação noturnas, Amara partilhou com Nuno uma ideia que lhe surgira. Para além da sua análise técnica, ela começara a frequentar discretamente algumas aulas de defesa pessoal num centro comunitário da Mouraria, gerido por uma associação de imigrantes. Não para se tornar uma lutadora, mas para sentir o seu corpo de uma forma diferente, como uma fonte de força e não apenas de vergonha. E se, propôs ela a Nuno, usássemos as suas próprias táticas contra eles? E se criássemos um espaço online seguro, anónimo, onde outras vítimas da Pureform pudessem partilhar as suas histórias, as suas provas? Nuno, inicialmente hesitante devido à sua agorafobia e ao medo de retaliação, acabou por concordar. Juntos construíram uma plataforma encriptada, um refúgio digital que batizaram de Vozes Oprimidas. Amara, usando o seu antigo pseudónimo Justiça Digital, fez o primeiro post, partilhando a sua própria história de forma anónima, mas detalhada. Dona Isilda, através dos seus contactos, começou a espalhar discretamente a existência da plataforma. Enquanto isso, no luxuoso escritório da Pureform, na Avenida da Liberdade, Clara Vasconcelos, a filha de Frederico, vivia o seu próprio inferno dourado. Magra até à exaustão, obcecada com cada caloria, cada grama na balança, ela era o produto perfeito da ideologia do pai. Mas, secretamente, devorava os posts de Justiça Digital e de outros que começavam a surgir na plataforma Vozes Oprimidas. Via neles um reflexo distorcido do seu próprio sofrimento, da tirania da perfeição que o pai impunha. Uma semente de dúvida, de rebelião, começava a germinar no seu espírito aprisionado. A plataforma Vozes Oprimidas cresceu mais depressa do que Amara ou Nuno alguma vez imaginaram. Histórias de discriminação algorítmica, de cyberbullying orquestrado, de carreiras arruinadas e de saúde mental destruída pela cultura tóxica da Pureform enchiam os fóruns encriptados. Eram relatos de toda a Lisboa, de gente de todas as classes sociais, embora houvesse um padrão claro. Os alvos preferenciais eram sempre mulheres, pessoas racializadas, pessoas gordas LGBTQIA+, qualquer um que ousasse desviar-se da norma eurocêntrica e heteronormativa que Frederico Vasconcelos considerava pura. Amara lia cada testemunho com o coração apertado. Cada história era um espelho da sua própria dor, mas também uma fonte de força. Já não era apenas a sua luta, era a luta de muitos. Nuno, no seu bunker digital, catalogava as informações, cruzava dados, procurava vulnerabilidades nos sistemas da Pureform que pudessem ser usadas para uma exposição mais massiva. Dona Isilda, com a sua energia inesgotável, transformara a sua rede de reformados e vizinhos numa equipa de detetives amadores, recolhendo informações no mundo real que complementavam as descobertas digitais. Conseguiu até que uma sobrinha, que trabalhava numa empresa de catering que servia os eventos da Pureform, lhe passasse discretamente cópias dos planos de segurança e listas de convidados. Frederico Vasconcelos, contudo, não era estúpido. Percebeu o aumento do ruído negativo online, a queda subtil no número de novos subscritores da Pureform.
Através dos seus próprios lacaios digitais, descobriu a existência das vozes oprimidas. A sua fúria foi imensa, mas calculada. Não podia atacar a plataforma diretamente sem admitir a sua existência e validar as acusações. Em vez disso, optou por uma estratégia mais insidiosa. Começaram as tentativas de hacking contra os servidores que alojavam as vozes oprimidas. Nuno passava noites em claro a defender as muralhas digitais, os seus dedos a voar sobre o teclado, numa batalha de inteligência e reflexos contra os mercenários contratados por Frederico. Estão a ficar bons nisto, Amara, confidenciou ele numa madrugada, a voz rouca de cansaço e café. Mas nós somos melhores, porque eles lutam por dinheiro. Nós lutamos por raiva. Depois vieram os ataques pessoais, mais diretos. Amara começou a ser seguida. Um carro sem matrícula que aparecia consistentemente no seu espelho retrovisor. Vultos nas sombras quando voltava tarde do centro comunitário na Mouraria, onde as suas improvisadas aulas de defesa pessoal, inicialmente uma forma de encontrar a sua própria força, se tinham tornado um pequeno foco de resistência e empoderamento para outras mulheres do bairro. Um dia, encontrou o pneu do seu velho Fiat Punto cortado. Noutra ocasião, um envelope com fotografias suas, tiradas à distância, foi deixado à sua porta. Sem remetente, sem mensagem, apenas a ameaça implícita. Dona Isilda também não foi poupada. Começaram a circular rumores maliciosos no bairro sobre ela, acusações anónimas de que estaria a ficar senil, de que estaria a tentar extorquir dinheiro à Pureform. A sua pequena horta comunitária, o seu orgulho, foi vandalizada. Mas a velha ativista não se deixou intimidar. Pelo contrário, a sua determinação apenas se fortaleceu. Se pensam que isto me assusta, disse ela a Amara, os olhos a brilhar com uma fúria fria, não conhecem as mulheres da minha geração. Vimos coisas piores do que estes meninos mimados com os seus brinquedos caros. A pressão estava a aumentar de todos os lados. Alguns membros das vozes oprimidas começaram a vacilar, assustados com a escalada das táticas da Pureform. Amara compreendia. O medo era um companheiro constante. Mas a visão dos rostos das mulheres na sua aula de defesa pessoal, a gratidão nos olhos das pessoas que encontravam consolo e força na plataforma que ela ajudara a criar, impedia de desistir. Numa noite particularmente sombria, quando a dúvida ameaçava consumi-la, Amara recebeu uma mensagem encriptada. Não era de Nuno. O remetente era desconhecido. A mensagem continha um único ficheiro áudio. Com o coração a bater descontroladamente, Amara abriu-o. Era uma gravação, aparentemente de uma reunião interna da Pureform. A voz clara e arrogante de Frederico Vasconcelos ecoou pelos altifalantes do seu portátil. E é por isso que o novo algoritmo de afinidade estética é crucial. Temos de garantir que os nossos utilizadores premium não sejam confrontados com conteúdo visualmente discordante. A pureza da experiência é fundamental. Se isso significa que certos perfis são menos visíveis ou que os seus dados são reencaminhados para os nossos parceiros de gestão de risco, que seja, é o preço da excelência. E, francamente, é uma forma de autosseleção natural. Os mais aptos prosperam. Amara sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Era a prova de que precisavam. A confissão arrogante, a justificação fria da discriminação. Mas quem lhe enviara aquilo? E por quê? A Cimeira Tecnológica Internacional realizava-se em Lisboa dentro de poucas semanas, no Parque das Nações. E Frederico Vasconcelos, o visionário da Pureform, seria um dos oradores principais, numa sessão sobre o futuro da saúde e bem-estar digital. Imaginem, continuou Dona Isilda, um sorriso maroto a surgir nos seus lábios, o nosso amigo Frederico no palco, a falar das maravilhas da sua aplicação para uma audiência mundial. E de repente, a sua própria voz a ecoar pela sala, a confessar as suas vigarices. O plano era audacioso, quase louco. Exigiria uma coordenação perfeita, uma infiltração nos sistemas de segurança da Web Summit, uma fortaleza digital e um golpe de sorte monumental. Nuno inicialmente achou a ideia impossível. Os sistemas da Web Summit são de última geração, Amara. Não é como entrar nos servidores da Pureform. É outro campeonato. Eu sei, Nuno, respondeu Amara, a sua voz surpreendentemente calma. Mas não temos muitas opções. Ele está a apertar o cerco. Se não agirmos agora, com força, ele vai esmagar-nos. E esta gravação é a nossa melhor arma. Nos escritórios da Pureform, Clara Vasconcelos sentia o peso da sua própria traição. Fora ela quem enviara a gravação.
Depois de meses a lutar contra a sua consciência, ouvira acidentalmente o pai a gabar-se do novo algoritmo numa chamada e, no impulso de desespero e nojo, gravar a conversa com o telemóvel. Enviar o ficheiro à Justiça Digital fora o ato mais corajoso e aterrador da sua vida. Agora vivia com o medo constante de ser descoberta. O pai tornara-se ainda mais paranoico. A segurança na empresa e em casa fora reforçada. Ela sabia que se ele descobrisse, as consequências seriam terríveis. Mas uma parte dela, uma parte que ela não sabia que existia, sentia-se estranhamente leve. Amara, Nuno e Dona Isilda trabalharam incansavelmente. Amara, usando as informações das listas de convidados e plantas do local que a sobrinha de Dona Isilda conseguira, começou a mapear as possíveis vulnerabilidades físicas e digitais da Web Summit. Estudou os horários dos seguranças, as localizações das câmaras, os pontos de acesso à rede. Nuno mergulhou nos manuais técnicos dos sistemas audiovisuais e de TI que seriam usados no evento, procurando brechas, backdoors, qualquer coisa que pudesse explorar. Dona Isilda, com a sua rede, começou a organizar um pequeno, mas barulhento grupo de protesto para o exterior do Parque das Nações no dia da palestra de Frederico. Uma pequena distração, explicou ela com um piscar de olho, para manter os seguranças ocupados lá fora enquanto vocês fazem a vossa magia lá dentro. Conseguiram também um aliado inesperado. Sofia Mendes, a jovem jornalista estagiária que Amara conhecera através das vozes oprimidas e que tentava furar no competitivo mundo do jornalismo online, farejou uma grande história. Inicialmente cética, ficara convencida pela autenticidade das provas que Amara lhe mostrou discretamente. Prometeu que, se o plano resultasse, o seu pequeno, mas ágil meio de comunicação online seria o primeiro a divulgar a história com todos os detalhes. A sua presença no evento, como jornalista acreditada, poderia também ser útil. Os dias que antecederam a Web Summit foram uma névoa de ansiedade, trabalho árduo e pequenas vitórias. Nuno encontrou uma potencial vulnerabilidade no sistema de controlo dos ecrãs gigantes do palco principal. Amara elaborou um plano complexo para que Nuno pudesse aceder remotamente, usando uma série de retransmissores e a rede Wi-Fi pública do evento, altamente congestionada e, por isso mesmo, mais difícil de monitorizar individualmente. O risco de serem apanhados era enorme. Se falhassem, não só perderiam a sua melhor oportunidade, como poderiam enfrentar sérias consequências legais. Na véspera da palestra, Amara encontrou-se com Dona Isilda num pequeno café em Alfama. O cheiro a peixe assado misturava-se com a brisa do Tejo. — Estás pronta, menina? — perguntou Dona Isilda, sua voz suave, mas firme. Amara olhou para as suas mãos. Elas tremiam ligeiramente. — Não sei, Dona Isilda. Isto é grande demais. Dona Isilda pousou a sua mão enrugada sobre a da Amara. — O medo faz parte, querida. Mostra que não és tola, mas tu és mais forte do que pensas. Lembra-te de todas as vezes que te mandaram abaixo e tu te levantaste. Lembra-te de todas as vozes que agora contam contigo. Olhou para o rio, os seus olhos a refletirem a luz do entardecer. Amanhã, Lisboa vai ouvir a verdade. E essa verdade, Amara, tem a tua voz, mesmo que ninguém saiba o teu nome. Current part characters 4590, total characters 2519. O dia da Web Summit amanheceu cinzento e ventoso, o céu de Lisboa a espelhar a tensão no ar. O Parque das Nações fervilhava de atividade. Executivos apressados, startups ansiosas, jornalistas à caça da próxima grande história. Frederico Vasconcelos chegaria à tarde para a sua palestra, intitulada arrogantemente Pure Form, esculpindo a humanidade do amanhã. Amara estava no seu apartamento, o estômago num nó. No ecrã, várias janelas abertas, uma ligação segura com Nuno, plantas do local, feeds de notícias. Nuno, no seu próprio santuário digital, estava pálido, mas focado, os seus dedos já pairando sobre o teclado. Dona Isilda, vestida com o seu melhor fato de domingo, já estava a caminho do Parque das Nações com seu pequeno contingente de ativistas, armados com cartazes discretamente enrolados e uma determinação férrea. Sofia Mendes, a jornalista, já estava lá dentro, misturando-se com a multidão, o seu telemóvel pronto para gravar. Clara Vasconcelos acompanhava o pai. A sua cara era uma máscara de neutralidade, mas por dentro o seu coração batia como um tambor descontrolado. Na sua pequena mala de senhora levava um pequeno dispositivo USB. Não sabia se teria a coragem de usar. A palestra de Frederico começou pontualmente. As luzes do palco principal focaram-se nele, impecável no seu fato cinzento tubarão, o sorriso carismático a desarmar a audiência.
Falava com a sua eloquência habitual sobre bem-estar, otimização pessoal, sobre como a Pureform estava a criar um futuro mais saudável, mais puro. Amara sentia o seu estômago revirar a cada palavra hipócrita. Nuno, agora, sussurrou ela no microfone. Do outro lado da cidade, os dedos de Nuno dançaram. O primeiro firewall caiu. O segundo. A equipa de segurança da Web Summit era boa, muito boa. Vários dos seus acessos foram bloqueados. Não consigo entrar no sistema de controle principal, Amara. Eles reforçaram tudo. A voz de Nuno estava tensa. O pânico ameaçou engolir Amara. Olhou para o feed de Sofia. Frederico continuava o seu discurso, confiante, a plateia absorta. Dona Isilda e os seus manifestantes estavam a ser contidos pela segurança no exterior, mas faziam barulho suficiente para criar uma pequena comoção. Foi então que Amara se lembrou de um detalhe. Uma nota de rodapé num dos manuais técnicos que ela estudara. Havia um sistema de controle audiovisual secundário, menos protegido, usado para apresentações menores ou como backup. Era uma aposta arriscada, talvez nem estivesse ativo. Nuno, tenta o sistema AV secundário. Canal B, acesso de emergência. Enquanto Nuno tentava desesperadamente esta nova via, no evento, Clara Vasconcelos tomou uma decisão. Durante uma breve pausa no discurso do pai, enquanto um vídeo promocional da FOM passava nos ecrãs, ela desculpou-se para ir à casa de banho. Em vez disso, dirigiu-se a uma pequena sala de controle técnico lateral, que sabia estar muitas vezes vazia durante as palestras principais. O coração a saltar-lhe no peito, usou um cartão de acesso que pedira emprestado a um técnico distraído. Lá dentro encontrou o que procurava, um dos painéis de controle do sistema AV secundário. Com mãos trêmulas, inseriu o dispositivo USB que trazia. Continha um pequeno programa que Nuno, numa das suas partilhas anónimas de ferramentas de pen testing no fórum, descrevera como capaz de criar uma porta dos fundos temporária em certos sistemas. Clara não entendia os detalhes técnicos, mas rezava para que funcionasse. Clicou a executar e saiu rapidamente. Amara, consegui. Alguém abriu uma brecha no sistema secundário. Tenho acesso. A voz de Nuno ofegante ecoou nos auscultadores de Amara. Não havia tempo para perguntas. Agora, Nuno, lança tudo. No palco, Frederico Vasconcelos preparava-se para o seu grande finale. E é assim, dizia ele, os braços abertos em triunfo, que a Pureform está a construir um amanhã melhor, um corpo de cada vez, uma mente de cada. As suas palavras foram cortadas. Os ecrãs gigantes atrás dele piscaram e, em vez do logótipo elegante da Pureform, surgiu o áudio da gravação comprometedora, acompanhado de transcrições em tempo real e documentos internos da empresa. E-mails, extratos bancários, os algoritmos discriminatórios expostos em toda a sua crueza. E depois uma voz distorcida, mas clara e firme, a voz de justiça digital, a voz de Amara, começou a falar, narrando as provas, expondo a hipocrisia, a crueldade, a ganância de Frederico Vasconcelos e da sua máquina de ódio disfarçada de bem-estar. A sala mergulhou num silêncio atordoado, rapidamente substituído por um murmúrio crescente de choque e incredulidade. Frederico Vasconcelos ficou paralisado no palco, o sorriso congelado no rosto, a cor a fugir-lhe da face, enquanto a sua própria voz, gravada, ecoava as suas palavras cínicas sobre conteúdo visualmente discordante e autosseleção natural. Tentou gesticular para a equipa técnica, mas já era tarde demais. A voz de Amara, digitalmente alterada, mas carregada de uma convicção inabalável, guiava a audiência através da teia de enganos da Pureform. Nuno, do seu posto de comando, mantinha o controle dos ecrãs com uma concentração feroz, desviando as tentativas frenéticas da equipa de TI da Web Summit para retomar o sistema. Sabia que tinha apenas alguns minutos. Sofia Mendes, no meio da plateia, filmava tudo com o telemóvel, o seu rosto um misto de excitação profissional e admiração pela coragem daquela operação. Já enviava atualizações em tempo real para a redação do seu pequeno jornal online. No exterior, o protesto de Dona Isilda e do seu grupo ganhara uma nova urgência. Ao ouvirem os ecos da confusão lá dentro e as primeiras notícias a surgir nos telemóveis, os seus gritos por justiça tornaram-se mais altos, atraindo ainda mais a atenção dos outros participantes da cimeira e da comunicação social que começava a aglomerar-se. No palco, Frederico, recuperando parte da sua compostura, ou talvez impelido pelo desespero, agarrou no microfone. Isto é uma farsa. Uma montagem. A minha empresa está a ser atacada por elementos. Elementos que odeiam o progresso, que odeiam a beleza e a saúde. A sua voz era estridente, a máscara de carisma a estilhaçar-se.
Mas a voz calma e distorcida de Amara sobrepôs-se à dele, apresentando mais uma prova, mais um testemunho anónimo das vozes oprimidas. Os ecrãs mostravam agora os dados financeiros, as transferências suspeitas, as ligações da Pureform a empresas conhecidas por práticas discriminatórias. A equipa de segurança da Web Summit finalmente conseguiu cortar a emissão pirata. Os ecrãs ficaram negros, mas o estrago estava feito. A audiência estava em alvoroço. Jornalistas corriam de um lado para o outro. Frederico Vasconcelos estava cercado, não por admiradores, mas por rostos hostis e câmaras ávidas. Clara Vasconcelos, sentada na primeira fila, sentiu uma lágrima solitária escorrer-lhe pelo rosto. Era uma lágrima de medo, sim, mas também de um alívio estranho e avassalador. Olhou para o pai no palco, agora uma figura diminuída e raivosa, e pela primeira vez não sentiu a necessidade de o proteger ou de corresponder às suas expectativas. Sentiu apenas uma profunda tristeza pela sua cegueira e uma pequena, mas persistente chama de esperança por si mesma. Nuno, no seu quarto, soltou um longo suspiro, o corpo a tremer de adrenalina e exaustão. "Conseguimos, Amara", murmurou ele para o microfone desligado. "Acho que conseguimos." Amara, no seu apartamento na Damaia, desligou a ligação com Nuno. Encostou-se à cadeira, o coração ainda a mil, olhou pela janela. O céu continuava cinzento, mas parecia menos opressor. O cheiro a café do vizinho já não lhe parecia amargo. Pela primeira vez em muito tempo, Amara permitiu-se um pequeno, quase imperceptível sorriso. A batalha fora travada. Agora restava ver as consequências da guerra. A queda da Pureform foi rápida e brutal. Nas horas e dias que se seguiram à palestra desastrosa, a história explodiu. O pequeno jornal online de Sofia Mendes foi o primeiro a publicar uma investigação detalhada, cheia de provas e testemunhos, que rapidamente foi replicada por meios de comunicação maiores, nacionais e internacionais. As ações da Pureform desabaram. Patrocinadores e parceiros comerciais abandonaram o barco em debandada. Utilizadores cancelaram as suas subscrições em massa. Frederico Vasconcelos tentou uma contraofensiva mediática, alegando ser vítima de uma conspiração, mas as provas eram demasiado esmagadoras. A gravação da sua voz, os documentos internos, os testemunhos das vítimas, tudo pintava um retrato irrefutável de fraude, discriminação e atividades ilegais. A polícia judiciária, pressionada pela opinião pública e pela natureza transnacional de algumas das atividades da Pureform, especialmente a venda de dados, abriu uma investigação formal. Frederico foi detido para interrogatório, os seus bens e os da empresa congelados. Alguns meses depois, a poeira começara a assentar, embora o terremoto provocado pela queda da Pureform ainda se fizesse sentir nos círculos empresariais e tecnológicos de Lisboa. Frederico Vasconcelos aguardava julgamento em prisão preventiva, enfrentando uma miríade de acusações que iam desde fraude fiscal e violação de dados até incitamento ao ódio e práticas discriminatórias. A sua imagem de guru do bem-estar jazia em ruínas. Amara, Nuno e Dona Isilda encontraram-se num banco de jardim no Miradouro da Senhora do Monte, um dos locais favoritos de Dona Isilda, com a sua vista panorâmica sobre os telhados de Lisboa e o Tejo ao fundo. O sol de outono aquecia-lhes os rostos. Nuno, surpreendentemente, parecia mais relaxado. Sair de casa já não era a aprovação que fora antes. A vitória sobre a Pureform dera-lhe um novo sentido de propósito, uma confiança que a sua genialidade digital, por si só, não lhe conseguira dar. "Ainda não acredito que conseguimos", disse Nuno, abanando a cabeça com um sorriso incrédulo. "Acredita, meu menino", retorquiu Dona Isilda, dando-lhe uma palmada afetuosa no braço. "A arrogância dos poderosos é, muitas vezes, o seu maior calcanhar de Aquiles. E nós tínhamos a Amara." Amara sorriu, um sorriso genuíno e sereno que lhe iluminava o rosto. Não se tornara uma figura pública. Justiça digital permanecia um enigma, uma lenda urbana nos meandros da internet ativista. E era assim que ela queria. A sua vitória não estava no reconhecimento, mas na mudança que ajudara a provocar. O seu pequeno projeto de aulas de defesa pessoal no Centro Comunitário da Moraria florescera. Agora, com a ajuda de Dona Isilda, expandira-o para incluir workshops sobre literacia digital e segurança online, ensinando outras pessoas, especialmente mulheres e minorias, a protegerem-se no mundo virtual e a fazerem ouvir as suas vozes. "E a Clara?" perguntou Amara, a voz suave. Dona Isilda suspirou. "A menina Clara é complicado. Distanciou-se do pai, claro. Dizem que está em terapia, a tentar encontrar o seu caminho. Não é fácil carregar aquele apelido."
Soube-se, através de um artigo discreto, que Clara Vasconcelos fizera uma doação anônima considerável a várias organizações que lutavam contra a discriminação e apoiavam vítimas de cyberbullying. Era a sua forma de penitência, talvez. De redenção. O telemóvel da Mara vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma frase. Obrigada por tudo. Assinado uma borboleta a tentar sair do casulo. A Mara soube que era de Clara. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons laranja e rosa. A Mara sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. O preconceito não desaparecera de Lisboa nem do mundo. A gordofobia e o racismo continuavam a ser demônios persistentes. Mas algo mudará dentro dela. Aquele corpo grande que fora tantas vezes motivo de vergonha e dor era agora o corpo de uma guerreira. Aquela pele escura que tantos usaram para a diminuir brilhava com a luz da sua própria força. E agora, Mara? Perguntou Nuno, quebrando o silêncio confortável. A Mara olhou para a cidade que se estendia a seus pés, uma colcha de retalhos de história, beleza, contradições e lutas. Agora, disse ela, a voz firme, ecoando a sabedoria que aprendera com Dona Isilda e a força que descobrira em si mesma, agora continuamos. Há sempre mais vozes para ouvir, mais batalhas para travar. Mas já não estamos sozinhos. E já não temos medo de fazer barulho. Dona Isilda riu, um som cristalino que se misturou com o burburinho da cidade. Nuno sorriu. E a Mara Oliveira, programadora da Damaia, a Justiça Digital, a mulher que ousou desafiar um império de ódio, sentiu o seu coração bater forte e seguro, como um tambor a anunciar a chegada de um novo tempo. A luta, ela sabia, era um fio comprido. Mas agora, ela tinha aprendido a tecer a sua própria tapeçaria de resistência, um ponto de código, uma palavra de encorajamento, um ato de coragem de cada vez. E isso, percebeu ela, era a mais pura forma de poder.